Fala pessoal, boa noite, tudo certo? Mais uma vez aí começando minhas ideias malucas aí, meus projetos aí. Hoje eu trouxe um carinha aí, agradecer o Arthur, já conheço de longa data, um dos meus pupilos aí de banco de dados. Chegou lá, não tinha nem bigode. Evoluí, tô grande. Evoluiu, cara, pô, não sabia fazer um SQL, agora já mexe com Oracle, com Postgre, fez altas certificações. E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho de banco, de dados, de SQL e tudo, mas trazer um pouco da expertise dele na questão de ambientes Oracle. Ele tem trabalhado muito, trabalha na By7, ele vai se apresentar ali para vocês. Mas a ideia é mostrar um pouquinho das diferenças, porque lá nos cursos ou nas aulas, quando a gente fala, às vezes a gente fala de banco de dados, eu falo muito de SQL, falo pouco de Oracle, trabalho um pouquinho com Oracle fazendo consultas SQL, BI ali. Mas eles têm algumas diferenças. Porém, tem algumas coisas em comum que a gente vai falar hoje. Questão de IP, questão de conexão, de porta, comandos SQL. Então, o select que funciona no SQL vai funcionar no Oracle. Tem alguns comandos específicos que vão ser do Oracle, tem alguns comandos específicos que são do SQL. Mas a ideia é trocar ideia, até para quem está querendo começar ou querendo trabalhar na área, para ter um pouquinho mais de noção e aí trazer um pouco da experiência do Arthur aí para a gente. Então, o Arthur vai se apresentar aí. Deixa eu trocar para a tela dele aqui. Beleza, manda ver, meu caro. É isso aí. Então, queria agradecer aí, primeiro, mestre Dornel, por ter me chamado aí, falar um pouco desse carinha aí que eu vejo diariamente. Então, eu trabalho com isso, né? Sou DBA Oracle e Postgres na By7. Então, eu tenho trabalhado com isso aí faz algo em torno de 2 a 3 anos. Recentemente eu tenho estudado bastante, né, para certificações. Tirei a OCP agora, que é a prova Oracle Certified Professional, né? Então ela é dividida em duas partes, duas provas diferentes. A gente tem que passar na OCA, que é Associate, depois a gente faz a OCP. E aí envolve, né, toda a questão de administração, infraestrutura e backups, né? Tudo nesse sentido. E é isso, cara. Vamos falar um pouquinho aí de como que a gente consegue trabalhar nesse cara, um pouco da infraestrutura Oracle e tentar dar uma comparada com os outros bancos que a gente tem aí. Legal. Não, beleza. Vou só mostrar para o pessoal o que a gente preparou aí. Então a gente vai mostrar algumas coisas em tela aí, alguns exemplos, né? Deixei preparado umas áreas de trabalho aí pro Arthur mostrar algumas coisas. Então, como ele comentou ali, a ideia é a gente mostrar algumas coisinhas aí de SQL, né? Como é que é o SQL, eu vou comentar algumas coisas. Por exemplo, no próprio VS Code dá para trabalhar com a parte aí do SQL, tanto do Oracle, falar de uns scripts, algumas coisas mostrando como é que é num ambiente, como é que é no outro. The Beaver, que é uma ferramentazinha bastante utilizada aí para o pessoal trabalhar com a parte aí de banco também, tanto com Oracle quanto SQL. Mas eu vou começar aproveitando aqui, o Arthur falou de certificação. Cara, certificação é facinho de fazer, né? Meu Deus do céu, cara. É uma loucura. Acho que, assim, é muito importante a gente fazer essa valorização, né, com certificações, porque, claro que a experiência pesa muito, né? O que tu vive no dia a dia com certeza afeta muito como tu é visto, né? E, enfim... Mas acho que as certificações elas são meio que uma propaganda, né? Que tu consegue expor para as outras pessoas que não estão contigo ali no dia a dia. Além do que, cara, eu acho muito legal, né? Me desafiar assim para falar, cara, eu sei disso aqui e eu vou provar para mim mesmo que eu consigo. Então, cara, a OCP é uma prova, né? Falando especificamente da OCP, é uma prova bastante difícil ali. São 72 questões. E a gente precisa acertar 57% para passar, né? E, enfim, é totalmente em inglês, assim como a maioria das outras certificações, né, na área. Mas, cara, a arquitetura Oracle, como a gente vai falar aqui, é bem complexa, assim. Acho que Oracle é o banco mais utilizado no mundo, né? E não à toa, né? Porque as principais empresas usam ele e ele precisa ser complexo, ele precisa ser completo, na verdade, né? E isso aumenta bastante o grau de dificuldade, né? Então a gente vai dar uma pincelada para entender mais sobre isso também. Mas é isso aí.
O que eu acho interessante, que eu puxei a parte da certificação, é que assim, por mais que você estude a parte teórica, e às vezes tem gente que vai só no teórico e consegue passar. Mas a parte prática, a tua vivência numa área, por exemplo, que nem do Oracle, faz muita diferença na prova. Você às vezes vai passar com mais dificuldade, às vezes só na teoria, passa. Mas se você tem uma vivência, tem experiência, o teu, vamos dizer assim, o teu nível de acerto na prova é maior e você tem mais facilidade em questões onde você já conviveu, você já sabe, isso aqui tem 5 opções ali, por exemplo, em SQL ou Power BI. Às vezes tem perguntas, talvez no Oracle ali tenha, que às vezes as 5 opções estão corretas. Mas dependendo do contexto, uma delas é que encaixa naquele contexto. Isso aqui, por exemplo, no SQL. Tem coisa que tem no Enterprise. Mas eu estou rodando uma versão standard, tem que fazer na unha. Não, na Enterprise tinha um botão lá que gera. Então isso é... E eu acho interessante do Oracle, sempre tem aquelas piadas, né? O DBA, Oracle que é o DBA de verdade, o SQL é tudo de telinha, botão, né? botão. Botão. Mas eu lembro muito porque assim, quando o Oracle saiu e dominou o mercado, né? Vamos dizer assim, para você configurar um banco de dados Oracle, botar ele para trabalhar, você primeiro tinha que ter um know-how, às vezes de Linux, de Unix, uma estrutura mais robusta. Então já vinha um profissional vamos dizer assim, de um nível, de um background já mais pesado. E aí, para configurar o Oracle, você tinha que setar muita coisa. Hoje em dia, ainda assim, você tem que deixar ele refinadinho. E isso, na parte de SQL, ele é mais simples, porque você vai lá, next, instala e depois você refina muito isso. E depois, com o passar dos anos, o SQL começou a se popularizar muito mais. Então, por exemplo, eu lembro na época quando saiu o SQL 2008. Foi uma época assim que o SQL melhorou muito, teve muita coisa. Então começou a ganhar mais mercado. Mas o Oracle sempre tinha essa questão assim, cara, para você configurar ele, tem que manjar, cara, tem que saber ali, tem que entrar no Linux, tem que configurar, tem que deixar bonitinho. Então criou muito esse estigma. E realmente, por exemplo, a própria prova, como você comentou, a prova de OCP, às vezes o pessoal comenta assim, cara, tem umas coisas assim muito foda de fazer. Então eu admiro muito, acho bem bacana isso aí. Deixa eu ver o que mais eu ia comentar. Cara, acho que podemos começar. Deixa eu puxar ali puxar para umas telas. Deixa eu pegar o SSMS aqui. Então, por exemplo, né, vamos pegar aí e começar falando. Uma das coisas que... Deixa eu dar um zoom aqui na tela para ficar melhor para o povo. Opa, acho que eu trocou de tela. Deixa eu voltar aqui. Acho que eu cliquei no atalho. Volta. Depois eu edito. Aqui, ó. Acho que o Ctrl 1 é... não, agora foi. Aí, ó. Então, por exemplo, no SQL Server... Acho que não tá replicando aqui, tá? Acho que pegou. Acho que tu tá fazendo só no aplicativo mesmo. Tipo, não tá aparecendo pra ele. Então vou deixar aqui, depois eu dou um... Então, por exemplo, no SQL Server, né, a gente já entrando no nosso assunto aí depois eu vou passar para o Arthur ali tocar. Por exemplo, no SQL Server a gente tem a parte de IP, que tem no Oracle também, né? A gente vai falar ali, por exemplo, no SQL você tem o IP, e no SQL, aí depois o Arthur pode comentar, no SQL a gente tem o conceito de instância. Então eu posso instalar um SQL chamado Dornell, um SQL chamado Arthur, um SQL chamado Univir. Eu posso ter vários. Só que aí para cada um desses SQL eu preciso ter o IP que ele vai conectar. Então, para cada instância eu tenho... E uma das coisas que a gente vai falar bastante, que é bem diferente no Oracle, por exemplo, no SQL, você trabalha com um banco de dados, mas vários bancos, e dentro dos bancos, às vezes você tem... Por exemplo, aqui no meu caso, vou pegar aqui o Minha Caixa, que a gente usa bastante, eu tenho só um esquema. Estou usando o DB Owner aqui que a gente chama. Mas eu poderia também ter os conceitos de esquemas, como tem, né? Parecido no Oracle ali. Mas geralmente no SQL a gente tem vários bancos. No Oracle, geralmente, né, ele tem o quê? Os esquemas, né? Que você tem um bancão e depois você tem os esquemas ali dentro, que acho que eles chamam de Owner, né? Ou alguma coisa assim. Então a ideia é a gente bater um papo sobre... Eu deixei algumas VMs aqui separadas para o Arthur aí brincar, quiser fazer algumas experiências. Tem conexão aqui também. Dá para conectar com o Oracle aqui também. Tem o SQL conectado aqui para a gente ir falando um pouquinho. Mas a ideia é basicamente essa, a gente fazer um comparativo. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com SQL, que é o que a gente já tem, eu tenho as minhas consultas aqui. Ó, deixa eu abrir uma consultinha aqui, vamos pegar uma tabela de movimentos aqui famosa. O Arthur falou que achou que nunca mais ia ver na vida Minha Caixa.
E o que eu acho legal, que às vezes eu encontro os alunos dele e falo, ô, professor, mas lá na empresa não tem minha Não caixa. tem, É uns não troços tem. muito doidos, umas tabelas malucas. Né? Mas então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, né, quando a gente fala de banco de dados SQL, então, por exemplo, comandos como select, from, where, create table, alter table são comandos comuns em todo o banco de dados. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui usando o SQL, o Management Studio, se eu pular lá para o dbeaver, por exemplo, aqui no esquema RH, ó, e vamos pegar aqui uma tabelinha de employees aqui, ó. Clicar com o botão direito, ele tem gerar SQL aqui, ó, gerar um select, ó. Ó, é o mesmo comandinho ali, ó. Deixa eu copiar ele. Nova consulta. Novo script SQL. Vamos rodar aí, ó. Aí, ó. Já posso ser DBA Oracle Tá também, pronto, ó. tá quase lá. Então a ideia, né, é a gente bater um papo sobre essas questões. Então, né, o SQL e como que o Oracle como é que o Oracle se encaixa aí nesse conceito, nesse sistema, as particularidades e como é que ele é aí. Vou passar a palavra aí pro Arthur, deixar ele falando um pouquinho. Eu vou fazendo algumas perguntas, comentando e a gente vai batendo um papo aí sobre essa estrutura toda aí. Deixa eu puxar lá para deixar um zoom contigo aqui, ó. Aí, ó, deixa eu passar o teclado pra ti aí e fica Cor de bola. à vontade aí, meu cara. Isso aí. Eu acho que pra gente começar brincando aqui, deixa eu pegar a senha desse cara. Baraca. @2020. Bom, pra gente começar, né, a brincar com o Oracle, acho que para o pessoal que não está acostumado, né, talvez venha de outro background. Ele está em português? Esse teclado. Quer o inglês? Eu tenho um tecladinho em inglês ali, se precisar. Eu queria dar um pipe aqui. Pois é, mas ele está dando outro cara. Ele é o teclado português, mas será que é aqui na máquina que está com o teclado na própria VM? Talvez. Aqui. Pera aí, deixa eu ver. Devices. Keyboard. Home folder. Mouse. Vamos ver. Esse aqui foi top. O que a gente não faz? Da gente, hein? Vamos lá. Então, pra gente começar, né, a falar e dar uma brincada com Oracle, acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que você vai precisar lidar com Linux. Claro que existe a possibilidade de a gente instalar Oracle no Windows, né? É possível, inclusive existem empresas de verdade que utilizam essa infraestrutura, né, de Oracle no Windows. Eu já ia falar que se instalar no Windows morre um Pois unicórnio. mas é basicamente tentar fazer uma corrida de Fórmula 1 com uma carroça, assim, não é compatível, assim, claro que funciona, mas não é o ideal, né? O Oracle foi todo desenhado, né? Toda a arquitetura foi desenhada para Linux, inclusive a própria Oracle tem uma distribuição Linux, né? Eu acho que esse aí tá rodando em que Oracle é o Linux. próprio Oracle Linux. A gente pode dar assim. A gente pode ver aqui, ó. Olha lá. Tu não achou que eu ia te trazer um Windows? Isso aqui é uma produção da própria Oracle, né? É uma distribuição do Linux da própria Oracle que é justamente otimizada para bancos Oracle, né? Então, vamos lá. A gente
tem um pouco de diferença ali, né, de um banco SQL Server ou, enfim, que seja Postgres ou qualquer coisa, que é o conceito de instância, né? No Postgres, por exemplo, que é o banco em que eu tenho mais vivência, a gente tem o conceito de um cluster, né, que é basicamente a instalação que você faz. Né? Então você pode instalar um cluster, por exemplo, em cada porta, né, em um mesmo servidor, ou então um cluster em cada servidor, em portas semelhantes. E dentro desse cluster você pode ter inúmeros bancos, né, bancos separados, com infraestruturas separadas. E aí você consegue, por exemplo, se você tiver um problema no banco A, você consegue restaurar só o banco A dentro de um cluster completo. Né? Já no Oracle é um pouco diferente. Tá? Então, o que acontece? Uma instância para o Oracle, ele basicamente processos de background junto com a alocação de memória. Isso é uma instância. Então, o que a gente tem aqui? Esse cara aqui, por exemplo, explicando um pouco mais, né, do que eu fiz aqui para a gente começar. Esse comando aqui, ps-f, ele lista no Linux os processos de background rodando. Esse pipe grep aqui, ele é um filtro. Né? Ele filtra por essa string, esse pmon. O pmon é o Process Monitor. É um dos diversos processos de backgrounds que uma instância Oracle precisa alocar para que ela suba, né? Ela fique acessível. Então, esse pmon, por que a gente... Isso é utilizado no dia a dia, né? Para a gente descobrir, por exemplo, o nome do banco que a gente quer acessar. No caso, é o OraDB. Então, por que a gente utiliza esse pmon? Porque esse cara aqui, junto com o smon, que é um outro programa, que é o System Monitor, eles são processos vitais para a existência de um banco de dados. Então, se ele não retornar nada, eu tenho certeza que eu não tenho nenhum banco de dados rodando, no caso Oracle, né, rodando nesse servidor. Então eu posso rodar com o smon, por exemplo. E ele está ali também. Então, essa é uma das maneiras que a gente consegue identificar mais facilmente qual banco está rodando, se tem algum. Né? Então, se tiver, ele com certeza vai retornar alguma coisa aí para a gente. Então, vamos lá. Fazendo uma comparação grosseira, seria como o serviço do Windows lá, do SQL rodando um serviço no Windows, está dentro daquela máquina. Isso mesmo. Então, vamos lá. O comando para a gente entrar, né, no banco em si, para a gente começar a mexer, é o SQL Plus /SSDBA. Isso vai funcionar, claro, se tu tiver com o usuário com permissões suficientes. Né? No caso, esse aqui é o usuário da instalação, que é o Oracle. Né? A gente consegue ver por aqui. Ó. No Linux a gente tem o usuário que a gente está conectado, @ o nome do host. Né? Então a gente está conectado com o usuário da instalação. Esse usuário tem permissão infinita aí. Né? E a gente conectou como um sys. Então se eu der um show user aqui... ele vai retornar que o user é sys. Tá? O sys é o root, né, de dentro do banco, né, digamos assim. Ele é o cara que tem as permissões máximas aí. E vamos lá. Então aqui eu entrei no banco de dados. Eu entrei numa instância do banco de dados. Esse cara aqui, ele é um Oracle 19c. Né? Então a gente tem desde o Oracle 12.2... a gente tem o conceito de Container Database. Né? Então, o que acontece? A Oracle ela precisava buscar uma solução para fazer com que os dados, né, fossem um pouco mais móveis. Né? A mobilidade, né, de transporte dos dados fosse um pouquinho melhor. Porque toda a infraestrutura Oracle ela é muito complexa, né, como eu estava falando antes. Ela é bastante complexa e antes da 12.2, né, da versão 12.2, era muito difícil tu conseguir mover uma coisa de um lugar para o outro. Tu tinha que começar a instalação do zero, instalar um novo servidor, subir um banco novo. Isso tudo custa muito, muito recurso, né? Tempo e, enfim, dinheiro e tudo mais. Então eles surgiram com essa ideia de de Container Database e Pluggable Database. Por isso é esse PDB, né? Então a gente vai conseguir entender um pouco mais. Deixa eu até ver se eu pego na internet aqui. Oracle
A gente chama essa arquitetura de multi-tenant. E aí, a gente consegue, pelas imagens aqui, ó, vai ser melhor de explicar. Deixa eu pegar uma mais... Aqui, ó, pode ser. Essa imagem aqui, ela é um pouco mais didática, né? Não sei se eu consigo dar zoom aqui nesse cara. Ó, essa imagem aqui ela é um pouco mais didática, né? Então o que a gente tem aqui? A gente tem basicamente a ideia de um container grande que vai conter basicamente as configurações do sistema, né? Usuários, por exemplo, que são compartilhados entre todos os PDBs, que a gente vai entender o que é. E são configurações mais gerais, a nível de, por exemplo, utilização de recursos, utilização de memória, parametrização. Isso vai ser regulado no CDB, no Container Database, né? Que é esse cara aqui de baixo, que é essa base, né? E esses caras aqui são os PDBs, são os Pluggable Databases. A gente tem essa ideia de que eles são mini pendrives, né? A gente consegue conectar, plugar eles e desplugar eles e plugar em outro lugar. Então é justamente essa mobilidade que foi introduzida quando lançou, né, a versão 12.2 do Oracle. Então o que acontece? Os dados em si, eles ficam guardados nesses caras aqui. Então, digamos, né, por exemplo, fazendo um comparativo aqui com SQL Server, a gente tem aqui, por exemplo, vários bancos, né? Vários databases. O que acontece? Esses databases aqui, eles são independentes, né? Então, assim, eu não preciso necessariamente ter um para o outro funcionar. Então, eles conseguem se conversar, mas eles são independentes. Esses caras aqui, eles já não. Eles têm uma dependência, né? Então, por exemplo, toda a parametrização desse, por exemplo, do PDB1, a parametrização de utilização de memória, tudo está conectado aqui. Então, esse banco não consegue sobreviver sozinho, né? Ele precisa estar plugado em algum lugar para a gente conseguir acessar ele. Então essa é uma diferença. Mas eu posso, por exemplo, segmentar. Eu quero que os meus dados do RH estejam só aqui, os meus dados do comercial estejam só aqui e os meus dados de BI estejam só aqui. Isso é possível e isso é muito feito, né? É uma das implementações que a gente consegue com essa abordagem. Então, voltando lá para o nosso lab, isso que eu entrei aqui, eu posso dar um show com name. Esse cara que eu estou aqui é o CDB root. CDB de Container Database. Esse cara é onde a gente vai encontrar, por exemplo, se eu der um show parameters, vai vir uma cacetada de parâmetro que enfim, parametriza toda a funcionalidade do teu banco, né? Então, desde questão de memória, onde tu vai conseguir alocar os teus dados, tudo isso é parametrizado aqui, né? Então a gente tem conceitos de PGA, SGA, isso tudo são áreas de memória específicas para certas utilizações, certas funções dentro de um banco. Então é aqui nesse CDB, nesse cara maior, né? nesse container, que eles ficam armazenados. Já os dados, eles não vão estar aqui. Se tu fizer um select numa tabela, tu não vai achar. Ele vai, inclusive, voltar que a tabela não existe. Inclusive, isso é uma das pegadinhas mais recorrentes entre os estagiários que estão começando lá. Eles entram no banco, eles não dão esse comando de show PDBs aqui, porque, de fato, alguns clientes não têm PDB. Eles têm, por exemplo, tu tem a opção de não ter, né? Mesmo estando no 19. Então, alguns não têm, outros têm. E aí eles entram nesse container, e eles dão o select na tabela, e eles não acham dado nenhum, e eles falam que não tem a tabela. Mas, na verdade, ela está ali no PDB. Então, tu precisa entrar nesse cara, que é um degrau abaixo, para conseguir acessar os dados em si, né? Aí tu chega e fala para ele, pô, tu apagou o Então, dá pra brincar legal. Então, isso é um ponto de atenção. Desde o 12.2, né? Se tu for fazer uma instalação aí na tua casa, eu quero usar o conceito de multi-tenant, eu quero container database e pluggable database. Aí tu vai precisar baixar os binários do 12.2 para frente para poder utilizar isso aí. E aí vamos lá. Outra curiosidade, né? Se eu der, por exemplo, um select status
from $, instance. Essas tabelas $, e tudo mais são tabelas nativas do banco, não são criadas, né? São de sistema. Então, por exemplo, aqui eu estou no CDB $root, como eu mostrei lá antes, e a instância está open, né? Mas se tu for ver aqui o PDB, ele está mounted. O que é isso? Se a gente for ver aqui, os bancos de dados Oracle, Startup Stages, Oracle, eles têm estágios de start. Então, eu posso abrir uma instância Oracle de 3 maneiras diferentes. 3 estágios diferentes. A gente tem o no-mount, a gente tem o mount e o open. Né? Então, o open é um banco aberto, aceitando conexões, fazendo select, update, qualquer coisa, qualquer comando. É um banco funcional. O que acontece aqui? A gente tem alguns, claro, aí a gente vai entrar a fundo na arquitetura, a gente não precisa disso. Mas só para a gente entender, né, qual que é o estado daquele PDB lá. O no-mount, ele vai basicamente alocar os recursos de memória. Ponto. Né? Ele vai alocar os recursos de memória e vai subir a parametrização do jeito que a gente colocou lá. O mount, ele vai traquear, né? Ele vai mapear onde estão, por exemplo, os meus arquivos do banco. Onde estão localizados, né, os meus dados, enfim. Ele vai falar, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E o open vai justamente abrir esses bancos, esses arquivos, para que a gente possa fazer DDL, DML, enfim. Então, se a gente for contar com isso, esse cara aqui, ele está mounted. Então, assim, ele sabe onde estão os arquivos de dados dele, mas a gente não consegue conectar nesse cara e fazer consultas e tudo mais. Né? Não tem... É parecido no SQL quando a gente deixa o banco offline. Isso. Às vezes para alguma coisa. Isso aí. Entendi. Então, o comando, por exemplo, para a gente abrir esse cara é alter pluggable database, o nome dele. Open. E aí ele vai demorar um pouquinho e ele vai abrir a base. Aqui nesse caso, o que aconteceu? Vamos ver. Bom, pelo visto, deixa eu entrar nele. Beleza. Bom, aqui já mudou. Né? Então, eu abri esse cara. Abrindo ele, o status já mudou, né? O modo de abertura, o open mode dele já mudou. Né? Aqui ele abriu como restrito. Tá? Aqui a gente teria que ver a fundo lá, olhar logs e tudo mais, para a gente entender o que aconteceu. Mas ele está aberto. Né? Então, a fins de didática, ele está aberto. Né? Então, claro que se fosse uma produção aqui, a gente teria que debugar e entender, porque ele não pode estar aberto ou restrito. Né? Mas ele está aberto. Então, isso aqui só para a gente entender, por exemplo, um pouco mais da arquitetura. Aí, a gente pode ir para outra parte. Não sei se tu quer comentar alguma coisa. Não, eu só ia falar que essa parte até é semelhante a alguns casos do SQL, por exemplo. Imagina que você movimentou um banco de um servidor para outro ou de um lugar para o outro. Às vezes a própria questão de permissão, né, na pasta ou no arquivo impede às vezes do banco subir. Então às vezes tem coisas que estão inerentes até ao próprio sistema operacional. E então é importante às vezes saber até que essa questão de permissão Com certeza. É comum. É isso aí. Aí, agora entrando um pouco mais, né, na realidade por exemplo, do pessoal que estuda bancos de dados na faculdade, né, não é uma coisa profissional, a gente consegue entender um pouco mais do o conceito, né, do que são usuários, o que são roles, o que são owners, esquemas. Isso acho que é uma das partes que mais difere o Oracle de outros bancos, né, outros SGBDs. Tanto Postgres quanto SQL Server, enfim, MySQL. No Oracle, por incrível que pareça, né, normalmente o Oracle é mais complexo, ele tenta ser estrelinha de tudo, né? É mais complexo, mais caro, mais tudo. Mas, por incrível que pareça, no Oracle isso é um pouco mais simples. O que acontece? Usando Postgres, né, de referência.
A gente tem, no Postgres, a gente tem o usuário, que basicamente é um usuário e senha que vai entrar no banco. A gente tem esquemas, que basicamente são grupos de objetos, né? A gente tem owners, que são os donos dos esquemas. A gente tem diversas definições, né? Diversas atribuições diferentes. No Oracle é tudo um só. Então, por exemplo, se a gente vier aqui, a gente tem o usuário HR, né? Esse cara aqui, ele é um owner, ele é um usuário e ele é um esquema. Aí tá um ponto que eu ia falar, era a minha pergunta que eu ia ter guardado para fazer daqui a pouco. É isso aí. Esse aí, vamos dizer assim, é a minha dúvida, acho que é a dúvida da maioria da galera. Essas diferenças do owner, do esquema, do objeto, Isso aí. o que é? O que acontece? Por exemplo, vamos dizer o Postgres, né? O Postgres, eu posso ter, por exemplo, um usuário Dornell com uma senha e esse usuário vai ter grants de acesso enfim, select ou enfim, qualquer operação em objetos X, de um esquema X, certo? E aí eu consigo, a minha limitação com esse objeto, né, com esse usuário, é simplesmente fazer login no banco e selecionar os dados que eu preciso, de outros caras. Eu não consigo, com um usuário no Postgres, criar coisas para mim, certo? Não é esse o conceito de um usuário no Postgres. Aqui é diferente. O HR, por exemplo, ele tem uma senha. Eu consigo fazer login no banco com o HR. Tá. Certo? Ao mesmo tempo que eu posso fazer, por exemplo, um select. Object name. Object type from DBA objects where owner igual HR and object type igual table. Então o que eu estou fazendo aqui, né? Só para explicar. Essas tabelas aqui que começam, tem o prefixo DBA, se vocês forem procurar um pouco mais de saber sobre Oracle, né, sobre SQL, né, a linguagem SQL dentro do Oracle, vocês vão encontrar bastante essas tabelas. Essas tabelas que têm prefixo DBA, prefixo all, prefixo user. Esses caras são outras tabelas de sistema, né, a gente chama de views do dicionário de dados, que contém basicamente informações, metadados, né, informações sobre o sistema. Então eu consigo fazer um select. Então aqui eu estou selecionando o nome de um objeto, o tipo dele, dessa tabela de sistema, quando o owner for o HR. E aí eu coloquei ali de exemplo, né? Eu só quero tabelas, né? E ele vai trazer as tabelas do HR. No Postgres isso não seria possível. Por quê? O HR é um usuário. O HR não tem objetos abaixo dele. O HR só conecta no banco. Aqui no Oracle, além dele conectar no banco, eu posso criar coisas dentro desse cara. E ao mesmo tempo que o HR é owner desses objetos, o esquema que esses objetos estão é necessariamente o HR. Entende? Entendi. Então, no Oracle, owner e esquema são a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. A gente não consegue ter um objeto de um owner X e um esquema Y. Não tem como. É tudo igual. Tudo a mesma coisa. Eu consigo, claro, por exemplo, ter usuários que não têm permissão de criar, né, nada. Mas isso é questão de permissionamento. Isso não é questão de limitação do sistema, da arquitetura. Entendi. Então, essa é a principal diferença. Eu posso, por exemplo, criar um usuário, vamos lá. Vou criar um usuário aqui. E ali até o DBA Objects, em SQL tem o sys Objects. Isso, é parecido. Isso aí. Vou criar aqui um usuário Arthur. Essa aqui é a sintaxe padrão, né, de criação de usuário. E aí a gente vai dar um identified by e aí a gente vai colocar a nossa senha. Né? Então eu posso colocar aqui 1, 2, 3. Se fosse no SQL era create user, Arthur, password e aí colocaria o nome. Isso aí. Parecido. Aí aqui, claro, né, no Oracle a gente tem diferentes formas de tu fazer
essa autenticação, né? Não precisa ser necessariamente uma string de senha, né? Pode ser diversas coisas, mas é raro a gente não usar. Então pronto, eu criei um usuário, certo? Com uma senha tal. Existe uma curiosidade no Oracle que eu posso, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um usuário, eu tenho uma senha. Se eu tentar conectar no banco com esse usuário essa senha, eu não vou conseguir nem conectar. Porque eu preciso ter uma permissão exclusiva para tu conectar no banco. Então, tecnicamente, esse usuário não serve para nada aí. A gente não consegue fazer nada nesse cara. Nada, não consegue criar, não consegue fazer nada. Então, eu preciso, por exemplo, dar uma permissão. Grant connect, ou vamos melhor, create session to Arthur. Nossa, ele está permitindo primeiro para ele criar uma sessão, Criar uma mas nem sessão. conectar. Isso aí. Eu estou permitindo ele criar uma sessão. Aí, normalmente, a gente tem diversos grants, né? Eu posso dar um grant, por exemplo, grant resource. Esse grant resource aqui, o resource ele não é uma permissão específica. O resource é uma role, né? Então, qual que é o conceito de uma role no Oracle? Role é basicamente o conjunto de vários grants. Então, eu posso criar uma role. Vamos lá, eu tenho usuários do RH e eu tenho usuários do comercial. Os usuários do RH eles podem só ler de todos os esquemas ali, todos os owners, eles podem ler qualquer objeto. E os do comercial eles podem ler, escrever e fazer update. Imagina que para cada usuário eu vou precisar especificar. Eu vou dar o grant de fazer update na tabela X, fazer update na tabela Y, na Z, H, I, J. Eu não preciso repetir isso toda vez. Eu posso criar uma role e eu vou falar, cara, essa role aqui, esse grupo, esse grupo de grants aqui vão ter os seguintes grants. Esse. E aí, quando eu for conceder essas permissões para o usuário, ao invés de eu precisar repetir várias vezes grant select on table tal para o usuário, aí na outra table tal, eu posso só dar o grant grupo de recursos, grupo de permissões para o usuário tal. E aí todas essas permissões vão ser atribuídas automaticamente. Então a gente tem esse conceito de roles no Oracle. E aí beleza, eu dei o grant resource para mim ali. E aí beleza, tecnicamente eu já conseguiria entrar no banco aqui, certo? Então, deixa eu fazer o seguinte, fazer um teste. Aqui eu vou conseguir ver os serviços, né, que eu tenho configurado, né? E aí, isso aqui a gente vai indo cada vez mais longe, né? Isso aqui tem muita coisa que a gente pode destrinchar só nessa telinha aqui. Então a gente poderia ficar horas aqui só especificando o que é cada coisa. Mas o interessante aqui é o conceito, por exemplo, de listener, que a gente não entrou ainda. Esse aí que eu ia comentar, que é interessante para quem está trabalhando com banco, aí, independente de você estar com PostgreSQL ou Oracle, você sempre vai ter alguns conceitos básicos, né? Você vai estar dentro de uma infraestrutura. Dentro dessa infraestrutura, para você acessar um banco, você tem que ter um endereço de IP, né? Ou um DNS name. Mas ainda assim eu não consegui acessar. Talvez o firewall está bloqueando alguma coisa. Tem que ter porta, tem que liberar. Então tem algumas coisas que às vezes o pessoal fica meio assim, mas tentei e não consegui. Tem que instalar um drive, tem alguma coisa. Então tem conceitos que nem esse do listener. Se não tiver configurado, se não tiver aberto, se não tiver a porta configurada, também não conecta. Isso mesmo. Então assim, o listener ele é basicamente a porta de entrada para o nosso banco externamente, né? Claro que se eu tiver conectado no servidor em que o banco está instalado, eu não vou precisar de listener nenhum. Eu só entro no banco ali e vou embora. Mas não é o ideal e não é a realidade, né? Quando tu configura um banco, normalmente é um servidor específico para o banco. E aí as aplicações estão em diversos outros servidores. E esses caras só conseguem se conectar no banco se esse listener estiver ativo, estiver rodando. Então, essa é a importância do listener. Ele é o cara que redireciona, né? Tudo que pingar nesse IP aqui, eu vou deixar tu conectar, caso o teu serviço esteja registrado aqui. Então a gente pode ver aqui que tem vários serviços, vários serviços conectados na instância
HoraDB, que é a nossa instância que está online. Né? Então vamos lá. Eu vou tentar fazer a conexão aqui com o meu usuário Arthur. Senha 123. Isso quando tu for fazer a conexão direto via servidor, né? A gente dá o mesmo comando ali, SQL Plus. Só que aí a gente coloca usuário barra senha arroba. E aí, depois desse arroba, a gente coloca o serviço. Aí, claro, aí a gente precisa um pouco mais de expertise para saber qual é o serviço que a gente precisa conectar aqui para entrar no PDB. A gente tem que lembrar que a gente tem o container e a gente tem o pluggable database. Um fica dentro do outro. O meu usuário está criado dentro do pluggable database. Então eu não consigo entrar com esse cara aí no container, porque além desse usuário não existir, existem algumas regras para tu criar usuários no container, justamente porque ele é um comum entre todos. Tu não consegue criar qualquer usuário lá. Existem algumas limitações. Então a gente precisa especificar que a gente quer logar com este usuário no PDB, que é onde ele foi criado. Nesse caso aqui, a gente sabe que o nome do nosso PDB é PDB1. E aqui a gente tem um serviço PDB1 local domain. Né? Então a gente pode tentar ali, vamos ver se vai dar boa. Aí aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui isso é um problema que acontece bastante, tá? É até legal a gente pegar ele. Existe essa pasta aqui, que é uma pasta bastante importante no Oracle, tá? Essa pasta aqui, ali eu dei um $, Oracle Home, isso aqui é uma variável, tá? Isso aqui são variáveis no Linux. Tudo que começa com $, é variável. Eu poderia colocar o caminho completo ali, só para economizar tempo. Nessa pasta aqui a gente tem alguns arquivos muito importantes, principalmente aqui esses dois, né? Esse cara de samples aqui, eles são justamente samples, né? São configurações default ali para a gente se basear para outras coisas. Então, perceba que tudo que eu estou fazendo aqui, eu uso comandos Linux, né? Então, é interessante que o pessoal tenha uma vivência prévia com Linux, né? Nem que seja o comandinho básico, né? Tipo um ls, tipo um cd, um pwd, um cat, coisas que tu precisa utilizar no dia a dia. Claro que tu não precisa ser especialista Linux para trabalhar com Oracle, claro que não. Mas é interessante que porque é inevitável. Se tu for trabalhar com Oracle, tu vai mexer com Linux. Então, é ideal que tu tenha isso. Vocês fazem aquele teste do entrar e sair no VI? Com certeza. Então, e inclusive lá, por exemplo, né, falando do que eu vivi, no programa de estágio, né, eu comecei no estágio na Seven, né, na By Seven. A primeira coisa que tu vai lá, beleza, entrei para um estágio de banco de dados. Primeira coisa que tu chega lá, curso de Linux. Nada a ver. Mas depois tu vai descobrindo que, cara... Que vai ser útil. Exatamente. Tu precisa saber isso. Não tem como começar a mexer com Oracle sem ter pelo menos uma base ali de Linux. E eu não sei você, mas eu pelo menos acho, e eu achava legal e acho até hoje muito charmoso. Você tá ali no teu... Você parece muito mais inteligente que tu é. Você acha que você tá lá trabalhando na Matrix, né? É bem assim. Mas assim, fora a interface, né? É a mesma coisa que um Windows, né? Claro que existem diferenças de infraestrutura ali, mas basicamente a mesma coisa. Tu vai navegando entre pastas, tu entra em arquivo. Então são coisas que são similares, né? De alguma forma. Sim. É uma coisa que eu acho muito fascinante no Linux e acho que é útil e produtivo, essa questão de você navegar por pasta, por arquivo, já altera o arquivo de configuração, já salva, já... E vai embora. Eu acho muito prático isso mesmo. Fazer script, né, para automatizar essas coisas. Isso mesmo. O script de shell é bastante usado. Enfim, cara, tem uma liberdade muito grande com esses tipos de SEO, né? Então vamos lá. Por que deu esse erro, tá? Só para explicar para vocês. Vamos lá. O listener não conhece o serviço requisitado nesse connect aqui, tá? Esse erro ele acontece quando, mesmo que eu tenha o meu serviço aqui, existe uma string de conexão que a gente precisa colocar,
que é esse cara aqui, que está nesse arquivo TNS names. Tá? Aqui eu posso colocar, isso aqui é um apelido, né? Isso aqui eu posso colocar qualquer nome que eu quiser. O que é importante é aqui para baixo. Tá? O que acontece? É esse arquivo, essa string, essas linhas aqui que vão correlacionar qual é o meu servidor, no caso o meu IP, ou enfim o hostname, qual que é a porta e qual que é o serviço. Então assim, bancos de dados no geral, todos, tu precisa saber o host, IP ou hostname, a porta e o serviço que tu vai conectar. Eu acho que não tem nenhuma exceção nesse caso, né? A não ser, talvez, os NoSQL lá, né? Mas a gente falando de bancos relacionais, a gente precisa disso, no geral. Né? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer uma entrada para o nosso PDB. Que se a gente for ver aqui, a gente tem uma entrada. Cada um desses nomezinhos aqui a gente chama de entrada, né? A gente tem uma entrada para o nosso CDB. Olha aqui, ó, esse aqui é o serviço do CDB. Então, eu preciso fazer um para o nosso PDB. Então, eu dou um VI no TNS names hora e a gente vai editar esse cara aqui. Eu posso vir aqui para baixo, dou um izinho nele, copio esse cara aqui. Isso aqui é bem tranquilo. E é bom porque, vamos dizer assim, você pode ter nomes diferentes, Sim. pode ter serviços diferentes, então Sim, isso aqui, cara, claro, agora tá bem tranquilo, mas isso aqui pode ficar muito crítico. Pode ficar, assim, uma linha que tu mexe aqui, acabou. Acabou tudo. Principalmente quando a gente vai falar ali de Oracle Hack, né, que é o cluster do Oracle, né, são duas instâncias mexendo no mesmo banco de dados, e aí a gente vai longe, a gente vai dificultando cada vez mais a arquitetura. E aí, se eu não me engano, o nome do serviço era PDB1. Acho que sim. Eu acho que é. Dou um ESC, WQ ali, que ele vai sair salvando e vai embora. Aí vamos só garantir que a gente mudou. Não, beleza, a gente tem uma nova entrada aqui que está com esse cara aqui. Como que eu testo, né, se esse cara está funcionando? Né? Eu posso dar um comando chamado tnsping. Tnsping, e aí eu passo essa entrada aqui. Ó. PDB1. E aí ele me devolve o OK. Então ele consegue contatar essa entrada TNS. Isso aqui é muito importante também, por exemplo, quando a gente está desenvolvendo uma base nova, junto com devs ou o pessoal de aplicação. Porque é esse cara aqui que importa para eles. Eles vão ter lá vão instalar um client, né, no servidor de aplicação, e dentro desse client vai ter um arquivinho TNS names hora, que ele vai precisar colocar isso aqui para que a aplicação consiga conversar com o banco em outro servidor. Então, essa entrada aqui é o que a gente passa para os caras. Não adianta a gente passar o nome do banco, só o IP, não funciona. A gente precisa passar esse cara completo aqui para que eles consigam conectar lá. Então, vamos lá. Se o meu discurso aqui está todo correto, se agora eu colocar, em vez de PDB local domain, eu coloco o meu apelido que eu coloquei aqui, que é o PDB1. Então, é mais fácil se eu fizer assim, PDB1. Ele vai... aqui ele está com o problema do restricted lá, né? Ah, tá. Não, mas ele vai... Te dou essa chance. Mas ele vai conectar. Né? Então, o que ele está falando aqui? Né? Isso se a gente quisesse, a gente poderia ir mais para frente para tentar debugar isso. Mas tanto é verdade que ele bateu lá no PDB1, só que ele falou, você chegou aqui, mas o acesso está restrito. Isso, né? então. Mas ele bateu lá. Isso aí. Então, esse é um dos problemas, por exemplo, de quando o banco fica restrito. Né? Só usuários Oracle conseguem entrar lá, como o SYS, por exemplo, ou o System. Então, esse é o conceito, por exemplo, explicando, né? Voltando lá, de usuários, owners e esquemas. Né? Então, eu consigo criar um usuário. Esse usuário eu posso, por exemplo, aqui, se eu conseguir conectar nele, né? A gente teve esse problema de modo restrito, mas eu consigo, por exemplo, entrar nesse PDB
e conceder uma permissão para ele criar objetos, né? Nesse caso aqui, se eu, né, tivesse conseguido ali entrar e tentasse dar um create table ou um select qualquer coisa, nada ia funcionar. Eu ia conseguir fazer login apenas. Porque foi essa a permissão que eu concedi para ele aqui em cima, né? Deixa eu pegar aqui. Ó. Eu concedi uma permissão de criar sessão e eu concedi esse grupo de permissões de resource, né? Então é basicamente criar sessão, se conectar, enfim, são permissões mais a nível de sistema. Em nenhum momento aqui eu dei permissão dele fazer select em uma tabela. Eu dei permissão de ele fazer, enfim, diversas outras coisas. Aí, claro, né? Eu poderia entrar aqui. Eu quero que esse cara... quero que, por exemplo, se eu fizer esse mesmo comando aqui em cima, a gente consegue listar os usuários. É mais ou menos como se eu tivesse entrado num parque, mas não tenho acesso a nenhum brinquedo lá ainda. Não tem graça nenhuma. Lá pelo parque só pode dar uma olhada ao redor ali. Deixa eu pegar aqui, ó. Agora, em teoria, se eu rodar esse comando de novo, ele vai retornar o meu usuário Arthur em algum lugar por aqui. Acho que tá ali, ó. Aqui, ó. Então, beleza, eu criei um usuário. E aí eu posso, por exemplo, dar grant create table to Arthur. E ele vai... Agora, em teoria, eu conseguiria criar uma tabela, né? E aí, assim, eu posso ir dando os mais diversos grants possíveis, né? Tem diversas permissões que eu posso dar. O Oracle é bem... A granularidade que ele consegue dar para permissões é bastante específica, assim. Eu consigo fazer bastante coisa. Um problema, né, que a gente tem no Oracle e agora aparentemente foi resolvido na última versão, na 23 AI, que era o seguinte... Eu não consigo, por exemplo, dar um grant select, né? Eu quero que o Arthur consiga fazer select em todos os objetos do HR. Eu não consigo fazer um grant select on HR to Arthur. Não tem esse grant direto. Eu preciso listar todos os objetos do HR e dar um grant individualmente em cada objeto. Tipo, fazer um for each, looping ali para fazer... Isso mesmo. Esse era um problema que a gente enfrentava e aparentemente eles resolveram agora. Esse grant já existe na versão mais recente. Então essa é outra curiosidade que a gente tem aí do Oracle. Então acho que essa é a principal diferença que o pessoal vai encontrar aí, principalmente quem está mais focado ali em SQL Server, Postgre, esses outros bancos, que é justamente esse conceito de usuário, esquema e owner. Então, recapitulando, né? No Oracle é tudo a mesma coisa. O meu usuário, que tem a senha dele, ele pode criar objetos, caso ele tenha permissão, né? Ele pode criar objetos e, caso ele crie objetos, ele mesmo vai ser o esquema desses objetos. Então, owners e esquemas são a mesma coisa no Oracle, não tem essa separação. É isso aí. Nossa, deixa eu mostrar, presta o mouse lá. Deixa eu mostrar do SQL aqui, eu já vou fazer um comparativo. Cadê o mouse? Aqui, ó. Por exemplo, então tudo que nem você comentou ali, ó. Tipo no SQL, ó, os logins, né, as roles aqui, ó, server roles, né? Então o conceito, acho que nos bancos é basicamente o mesmo, muda algumas coisas de acesso. Quer ver? Deixa eu conectar. Lembrei que eu queria mostrar. Se eu entrar na máquina aqui, ó, que tem o SQL, que tá rodando, deixa eu ver se ela já estava aberta aqui. Tá aberta aqui, eu acho. Aqui, ó, puxa pra cá. Aquela parte que você mostrou dos IPs, ó. Vai, meu filho. Acertar a senha também. Aqui, ó.
por exemplo, no SQL, quando você faz aí a diferença, né, a gente estava mostrando ali, ele foi por linha de comando. No SQL ele tem o Configuration Manager aqui também. No Oracle tem lá o Lister, né? Ele abre uma... Tem uma interface gráfica do Lister. Não achar aqui. Mas, por exemplo, quando você abre esse cara aqui, ó, o que eu quero mostrar? Deixa ele carregar aqui. Ó, então, por exemplo, aquelas configurações que o Arthur estava mostrando ali, eu tenho aqui, por exemplo, pelas instalações lá, ó, os clients, os alias, que é os apelidos lá que eu posso dar, mas aqui tá os protocolos lá, ó. Por exemplo, o TCP/IP está habilitado, e aí ele está dizendo, ó, quais são os IPs e qual é a porta que ele está escutando. Como a gente estava vendo ali, qual o serviço, qual a porta, como é que ele está conectando. Então, o que o pessoal tem muita dificuldade, às vezes, e eu vejo ali na aula quando eles estão fazendo, é entender que, por exemplo, esse banco de dados aqui, como é que eu conecto nele, professor? Você tem que ter um IP, tem que ter uma porta ou ter um nome. Então, por exemplo, lá nas aulas a gente colocava um ponto. Isso. Porque é localhost. Coloca escrito localhost, eu coloco o nome da máquina. Então, dependendo da instalação, é facinho, só põe o nome da máquina que você mostrou lá no Oracle, TNS name, e vai embora. Mas você vai ter que saber, ou pelo menos o nome, ou qual a porta. Então, por exemplo, imagina que eu tenho mais de um SQL instalado aqui. Um deles vai estar na 1433, o outro pode estar na 1434. E aí, se a gente for até pro lado de segurança, a primeira coisa que a gente faz quando instala um SQL é mudar essa porta aqui, porque a padrão é a 1433, o cara vai atacar a 1433. Direto. Então se muda. Aí o cara, não consigo conectar no SQL. Informa vírgula e coloca a porta, né? O Oracle ali, quando a gente vai, por exemplo, no dbeaver, né, ele já pede aqui, ó, 2 pontos e qual é a porta, porque você pode ter trocado essa porta e tudo mais, né? Então é bem bacana isso aí. Isso aí. Acho que indo além ali um pouquinho, a gente pode falar um pouco também, isso ali que o Dornel falou também da porta, né? De trocar, enfim. A porta default do Oracle é justamente essa 1521, né? Existe uma diferença ali, porque eu posso, por exemplo, conectar várias instâncias ao mesmo listener. Claro que eu posso criar listeners nomeados, né? Então, basicamente, o que acontece? No SQL Server, eu preciso que cada banco, caso eles estejam no mesmo servidor, eu preciso que cada banco tenha uma porta específica. No Oracle é um pouco diferente. Eu preciso que cada listener tenha uma porta específica. E aí eu posso registrar quantos bancos eu quiser em um mesmo listener. Então, por exemplo, se eu quiser subir um outro listener aqui, eu vou poder, mas eu vou precisar colocar na 1522 ou enfim, qual for a escolhida. E aí eu posso criar outro banco e conectar nesse listener. E aí eu vou ter 2 bancos, 2 instâncias na mesma porta 1521. Porque eles estão registrados no mesmo listener. Aí caso esse listener cair, tu não vai conseguir conectar em nenhum dos 2 bancos, né? Então ele tem essa relação de dependência, é o listener e os bancos. E aí é o listener que se relaciona com as portas, não os bancos especificamente. Isso só para detalhar ali. E aí, indo um pouco mais a fundo ali, por exemplo, nas questões dos backups, né? Que são, enfim, não precisa falar a importância deles, né? O Oracle ele tem uma ferramenta específica para fazer o gerenciamento dos backups, que é o RMAN. RMAN é de Recovery Manager. Eu consigo entrar no meu RMAN com esse comando, rman target /, né? Ele vai entrar aqui, connected to database OraDB. O que acontece, né? O RMAN, a gente tem 2 tipos de backup, né? No Oracle. A gente tem backups físicos, que ele vai, de fato, pegar cada bloco, né? Cada bloco físico de data files que a gente fala, né, que são os arquivos de dados do Oracle, e vai fazer um backup fisicamente, uma cópia física desse cara. E a gente tem esse tipo de backup, que é sempre executado pelo RMAN, e a gente tem os backups lógicos, né, que são backups, o arquivo que ele gera é binário, né, mas por baixo dos panos ele é basicamente um dump, por exemplo, que a gente executa no Postgres, que é basicamente copiar todo o DDL de criação do usuário e todas as tabelas e jogar num arquivo de texto. Insert, isso. Tudo. Só que no Oracle é um arquivo binário, a gente não consegue dar um VI nele, né?
Então a gente tem esses dois tipos de backup. E aí, claro, são estratégias diferentes, né? A gente tem... eu quero fazer o backup de um owner específico. Só o backup do Arthur lá. Eu não preciso fazer backup físico do banco inteiro. Isso era uma outra pergunta que eu ia fazer. Porque, por exemplo, nessa instância que a gente está vendo, o HoraDB é o banco. É o banco. E aí dentro dele está os owners lá que você comentou. No SQL, às vezes, até para ter essa flexibilidade, você cria vários bancos eu vou fazer backup separado. Mas aqui mesmo, eu tendo um banco só, eu vou fazendo backup e posso fazer backup de cada owner. Com certeza. Inclusive, existem diversas estratégias que os clientes usam de verdade, né? Então, a gente vai entrar depois, né, nos backups físicos, né, para a gente entender um pouco mais de algumas especificidades que eles têm. Mas existem, por exemplo, owners dentro do banco que são mais importantes que outros, certo? Porque a minha aplicação X, que é a principal da empresa, conecta nesse cara. Eu preciso ter mais backups desse cara por dia. Mas é só desse cara, não é do banco inteiro. Eu não preciso fazer backup. Então, a gente tem rotinas que a gente coloca, que é quase como um task manager, a gente chama de cron tab aí dentro do Oracle, do Linux. E a gente consegue colocar X vezes por dia um export, um data pump que a gente fala, um export desse cara. Ele vai fazer um backup lógico, ele vai criar um arquivinho lá, .dump, e eu posso importar esse cara onde quer que eu queira, desde que tenha espaço dentro dos arquivos lá. Então a gente tem essa flexibilidade. E aí, dentro dos backups, né, vamos mostrar um pouquinho mais da ferramenta do RMan. Se eu der um show all, ele vai mostrar a parametrização do RMan. Então, a ferramenta de gerenciamento dos backups tem parametrizações. Então vocês podem ver aqui que tudo está com hashtag default, né? Porque a gente não mudou nada aqui, né? Então a gente tem, isso aqui também é tópico para uma aula específica só disso aqui, né? Mas assim, por cima, os mais importantes que a gente sempre dá uma olhada, por exemplo, é esse cara aqui, a política de retenção dos backups. Legal. Que é muito importante, né? Então nesse caso aí é redundância 1, ou seja, ele sempre vai garantir que existe pelo menos uma cópia íntegra de backups do banco inteiro, físico, né? Eu posso colocar redundância qualquer uma que eu queira, desde que eu tenha espaço. Eu posso, por exemplo, tem outra abordagem que é a recovery window, que a gente fala, né? Que é eu quero guardar todos os backups para que, caso eu precise, eu possa recuperar meu banco em uma janela de X dias. Sim. E ele faz essa configuração e essa retenção de modo inteligente, sozinho, automático, né? A gente não precisa cuidar disso. No SQL a gente chama de point in time recovery. Isso aí também. Tem que ter lá o full, os diferenciais, os logs, para, por exemplo, preciso voltar meio-dia da segunda-feira. Tem que ter. E aí vai na questão, espaço, claro, disco. Isso aí. E aí dentro dos backups físicos a gente tem justamente isso. A gente tem algumas diferentes formas de fazer um backup físico. A gente tem o backup full, né, que é o backup físico total do banco. E a gente tem os incrementais. Então, o que difere, né? Dentro dos incrementais, a gente tem o level 0, level 1 e level 1C. A principal diferença desses caras é basicamente o seguinte. O level 0, ele é o level 0, né? O incremental level 0, ele é um backup full. É a mesma coisa. Porém, no backup full, não é permitido tu fazer um backup level 1 depois, em cima dele. Então, normalmente, clientes que utilizam um backup full têm bancos menores. E aí eles executam esse backup full todos os dias. Eles fazem backup da base inteira todos os dias, de noite, por exemplo. Entendi. Aí são bancos um pouco menores. Quando é uma galera um pouco maior, bancos de 300 GB, 500 GB, 1 TB, 5 TB, a gente tem essa abordagem dos incrementais. Então a gente executa sempre o level 0, por exemplo, no final de semana. Imagina que é um banco de 5 TB. 5 TB é um banco normal para Oracle, né? Oracle é justamente feito para aguentar essa quantidade de dados. Então a gente tem um banco de 5 TB, a gente vai executar, por exemplo, um level 0 no fim de semana e ele vai fazer backup da base inteira. Vai demorar 15 horas para terminar, 18 horas. Beleza, executa no sábado de noite. Legal. Na segunda a gente vai executar um level 1. O que é o level 1? O level 1 ele vai sempre buscar o último backup feito. E todas as diferenças entre esse meio tempo ele vai fazer backup. Então na segunda eu executo o level 1, ele vai pegar as diferenças de domingo para segunda. Na terça eu vou executar um level 1 de novo. Então ele vai pegar as diferenças da segunda para terça. E na quarta a gente vai executar o level 1C.
O C é de cumulativo. Por quê? É bem didático. Em vez de ele pegar o último backup, ele vai pegar o último level 0. Entendi. E vai fazer backup todo desse meio tempo. Não importa se tu fez level 1, se tu fez o que quer que seja. Então, é basicamente essa abordagem. A gente vai pegar e vai executar, isso para bancos maiores, né? A gente vai executar um level 0 durante o fim de semana. Aí, level 1 na segunda vai pegar as diferenças de segunda para domingo. Level 1 na terça, as diferenças de segunda para terça. Na quarta, a gente vai executar um level 1C. Ele vai pegar as diferenças de domingo, que foi executado o level 0, para a quarta. Entendi. Vai fazer backup de tudo. E aí, na quinta, a gente executa um level 1, na sexta, um level 1, e no sábado, a gente executa um level 0 de novo. É basicamente isso. Né? E aí, nesse meio tempo, a gente tem os backups de archive. O que são os archives, né? No Oracle, a gente tem um arquivinho. Arquivinho não, né? Um arquivo super importante. Né? Que são os redo-logs. Né? Eu não sei exatamente como é que isso se chama nos outros bancos. Né? Os redo-logs, eles basicamente guardam as alterações feitas. No SQL é o transaction log. Isso, é isso aí. É a mesma... Cara, assim, ó, backup é basicamente tudo a mesma coisa, só muda nome, né? Então a gente tem esses redo-logs. Quando a gente tem rotinas de backup configuradas, a gente configura os archives. Os archives, eles são uma cópia dos redo-logs. Então é bem parecido. E além disso, a gente tem o backup dos archives, que aí é um backup da cópia do redo-log. Então são 3 pontos, né? Entendi. E esses caras são executados a cada 15 minutos, para que a gente tenha justamente isso, esse recovery point in time. Então é o mesmo conceito. Eu vou tendo o full, daí às vezes eu tenho diferencial, e em cima do diferencial eu vou pegando os logs. Isso. Terminou, por exemplo, deu 6 horas da tarde, eu faço um diferencial para contemplar aqueles logs ali. Isso aí. Continuo. Deu um pepino, eu tenho que voltar, por exemplo, agora 20 horas e 40 e tantos minutos. Eu vou lá, volto todos e tenho que pegar esses archivezinhos, esses carinhas e vou... Isso, porque a gente tem mais granularidade, né? Se a gente, por exemplo, a gente só tivesse o level 1, beleza, o level 1 terminou de executar às 7 da noite. Mas meu banco crashou meia-noite. O problema é teu, não consegue chegar lá, só no outro dia. Sim. Não. A gente tem essa granularidade para a gente chegar no máximo possível antes de ter dado o problema. Isso eu assusto bastante os clientes. Eu falo assim, cara, você vai voltar no tempo. Tá, como assim? Eu falei, cara, tudo que você fez hoje, já era. Até aquele horário desse backup que eu tenho teu aqui, acabou. Vou ter que fazer tudo na mão? Vai. Como? Senta, imprime as notas e vai lançar. Não tem. Isso aí. Importa o XML de novo. É isso aí. Não tem. Cara, eu tenho uma pergunta que eu escuto às vezes o pessoal, eu não mexo muito com Oracle, mas o pessoal às vezes fala por exemplo, que nem dos Owner. O cara vai lá e copia o Owner. Uhum. Isso é comum, né? O cara copiar. Porque às vezes o pessoal fala assim, tô fazendo os backups aqui. Eu lembrei quando você falou do backup. Meu backup era 1 tera, agora tá 2 tera. Por quê? Porque o cara foi lá com preguiça de criar os objetos novos, copiou aquele Owner, criou e... isso aqui era para produção, esse aqui vai para desenvolvimento. E aí eu tenho 2... Isso mesmo. Cara, é padrão, assim, tem bastante, na verdade. Por exemplo, eu tenho um Owner exatamente, por exemplo, nesse contexto, né? Esse Owner aqui vai ser especificamente para minha aplicação conectar a minha aplicação produtiva. Vai mexer aqui. E a minha aplicação de teste vai mexer aqui. Aí, beleza. Se essa empresa... Não é o ideal, né? Mas se essa empresa tem um banco só, eles precisam coexistir dentro da mesma base, né? Então, eu preciso, por exemplo, fazer um export, o Owner RH, que tem 500 GB. Eu vou lá, eu exporto esse cara via datapump, né, um backup lógico que a gente falou, e eu importo esse cara. Durante o comando de import, eu posso especificar, eu quero que tu troque de RH para RH_dev. Tudo. Então ele automaticamente já importa, troca todo o nome, cria um Owner novo. Caso tu não tenha criado, pode criar antes, não tem problema. Cria um Owner novo, Owner e esquema, mesma coisa. E cria todos os objetos abaixo desse Owner, igual. Mesma coisa. E aí, obviamente, que o espaço duplica. Né? A gente tem essa atividade. O ideal é tu ter uma instância para produtivo e uma instância para dev, né? Mas tem todos os cenários. Né? E aí eu poderia ter no mesmo servidor. Uma outra instalação Oracle com outro nome. Pode ter. E eles podem, inclusive, por exemplo, como eu falei, né? Eles podem estar na mesma porta.
Se eu conectar os dois no mesmo listener, eles podem estar na mesma porta. Na 1521 lá, padrão. Não tem problema. Basta eu dizer, eu tô conectando na 1521, mas agora no Prod. Aí, isso. Agora no A Dev. diferença que tu vai colocar lá é o nome do serviço. Entendi. Isso que vai diferenciar. Eles podem coexistir, sim. O ideal, óbvio, né? O mundo das flores é tu ter um servidor exclusivo para cada, justamente porque tudo que a gente está falando aqui consome recurso da máquina, né? Então, beleza, hoje é dia dos dev fazerem bagunça lá no banco de dev. Se ele estiver no mesmo servidor que produção, vai afetar a performance, né? E aí não tem o que fazer. Legal, meu cara. Mais alguma coisa que você quer? Cara, eu acho que é isso aí. Não, já deu para dar uma... É isso aí. Aí a gente tem, claro, né, as ferramentas ali, né? A gente tem o Debeaver, que é bastante utilizado. A gente tem o SQL Developer, que é a mesma coisa, né? Só é umas cores diferentes, mas serve para as mesmas coisas, mesmas Eu acho até que funcionalidades. tá aberto esse. Tá aberto? Se quiser puxar para cima, aqui, ó. Aí, ó. Vamos ver a carinha dele aqui. Joga para lá, ó. Apareceu lá. Apareceu. Ó, esse carinha aqui é o SQL Developer, que, cara, é a mesma coisa que um Debeaver, né? São todas IDEs, né? Pra gente ter um pouquinho mais de... uma interface um pouquinho mais amigável. Aqui a gente consegue configurar, né, as conexões, a gente consegue, por exemplo, exportar as conexões, importar. A gente, por exemplo, lá na empresa, eu tenho bastante conexões já feitas com bancos diversos clientes. Aí quando, por exemplo, entra um funcionário novo, ou enfim, um estagiário que está começando a atender, para economizar o tempo dele, eu só exporto isso aqui, ele vira um JSON. Boa. Ele vira um JSON com uma senha lá, para ele não precisar colocar a senha de cada banco. Aí ele importa lá, coloca a senha do JSON e vai embora. Já importou tudo e pode conectar de boa. Eu só lembro dessas coisas quando eu terminei de formatar a máquina. É isso aí. Tava tudo prontinho, lindo. É isso aí. Pau. Então, cara, é bastante útil isso aqui. Enfim, cara, tem funcionalidades. Tu pode verificar, por exemplo, plano de execução das queries. Pode fazer tudo o que tu quiser aqui. E aí também a gente estava comentando antes, né? Acho que para fechar, para o pessoal, eu quero mexer com... Porque assim, a linguagem SQL, ela é mais ou menos padronizada entre todos os bancos. Mas existem peculiaridades no Oracle e, enfim, em diversos outros bancos, né? Como diz o Guanabara lá dos vídeos, dá uma apimentada. Cada um dá o seu saborzinho. Aqui a gente tem, por exemplo, o SQL Live do Oracle. Dica top, final. É isso aí. Eu quero mexer com SQL Oracle, mas eu não tenho paciência de criar um servidor lá no VirtualBox, mexer com interface de rede, configurar IP, DNS, e sobe listener, e criar base, não sei o que, beleza, não precisa. Era só praticar. Só praticar, só mexer, fazer SQL e tal. Me livrar dos trabalhos do Dornel. Então, é isso aí. Então aqui, cara, tu tem basicamente um banco online aqui pra tu mexer, não tem problema, tu não vai conseguir dropar isso aqui, tu não vai conseguir acabar com o teu trabalho, se tu tentar não vai dar certo, entendeu? Então aqui a gente tem o tour virtual que eles fazem aqui, né? Mas aí basicamente, eu vou dar next aqui em tudo, mas aí vocês podem dar uma olhada depois. E esse HR é o mesmo esqueminha que eu tava olhando lá no... legal. Aí, cara, aqui é muito legal. Não quero run nada. Aqui, beleza. Ele é meio bagunçadão aqui, tem muita informação, né? Mas aqui, por exemplo, eu posso selecionar vários esquemas que eu tenho aqui. Legal. Cada um desses aqui é, enfim, um específico, né? E aí eu consigo filtrar aqui todos os objetos, eu só quero view, só quero procedure, eu só quero function. Posso especificar aqui também. Quando tu tem, aí é legal tu criar uma conta aqui, tá? É bem tranquilo, é criar uma conta normal lá, teu e-mail, tua senha e já era. Aí, tu vai ter um My Schema aqui em cima. E aí, por exemplo, tu pode copiar o teu script lá do Minha Caixa e jogar para cá. E aí tu vai ter o Minha Caixa aí online, né? E ele vai estar atrelado ao teu usuário e tu não vai perder, né? Se tu sair daí, vai continuar aí e aí tu pode trabalhar online, bem tranquilo. Aí aqui também tu pode selecionar, né? Tem a versão mais recente do Oracle, que é a 23AI, e tem a 19C. É pouca coisa que muda, assim, no fim das contas não vai mudar tanta coisa.
E aí aqui a gente tem diversas outras abas que tu pode explorar aqui, né? Script Output, Query, Explain Plane, que no caso aqui é o plano de execução, né? Da query que tu for fazer. E aqui é muito legal também, quando tu quiser mexer um pouco mais a fundo, junto com essa interface, eles têm cursos aqui, ó. Introduction to SQL, Simple Explain. Ó, aqui, por exemplo, é um script. Então eu posso pegar e clicar nesse cara aqui e ir lá executar. Eu preciso ter conta, né? Mas eu posso clicar aqui e ele vai executar e mostrar para mim como é que funciona, né? Então aqui, ó, por exemplo, um script para localizar gaps entre datas, né? Então tem diversos cenários aqui. Aqui, por exemplo, é tutorial, tem script, tem várias coisas que tu pode utilizar para estudar SQL mesmo, assim, SQL Oracle, no caso, né? Então é uma ferramenta bem completa, assim, para o pessoal aí que não tem vivência com Linux ou que, enfim, quer uma coisa rápida aí, quer estudar para a prova do Dornell, sei lá. Sim, cara, praticar sem ter que... Acho que o mais legal é isso, é praticar sem ter que se preocupar com toda a parte técnica, de instalação, não sei mexer com Linux. Cara, vem aqui, abre, pratica, cria suas tabelinhas. Isso. Então é uma ferramenta, cara, muito útil, muito legal, que tu vai conseguir aí, eu quero, não sei o que está acontecendo aqui, se tu clicar nessa lupinha ele volta pro tour aqui, pra tu entender como é que funciona. Muito legal, cara, essa ferramenta aqui é bem show pro pessoal que quer estudar aí, SQL principalmente, né? Entender um pouco mais de como que funciona aqui, tu vai entender, na prática a gente sempre entende um pouco melhor, vai entender qual que é o conceito de esquema que a gente explicou aqui, Owner e tudo mais, são coisas que tu consegue entender um pouco mais, né? Tu abre aqui, tem as colunas e tudo mais. Então é uma ferramenta bem show. Bem legal. Show de bola, cara. Me passa o mousezinho, deixa eu trocar isso. Pô, gostei do papo. Deu pra... Eu consegui tirar algumas dúvidas que eu tinha. Não, mas agradeço aí, Arthur. Pô, ficou, eu acho, quase uma hora de papo aí. A gente deve eu tava conversando com ele, a gente deve gravar mais materiais, treinamento, tudo, conversar. O Arthur tá sempre nos eventos também, tá lá pela Univille, a gente sempre se fala. Baita profissional, deixa a indicação dele aí, da empresa que ele trabalha, a By7, também trabalha com Oracle há muitos anos, é bem forte na parte de Oracle aí. E agradeço mais uma vez, vamos dizer assim, é um privilégio, eu fico feliz de ver os alunos evoluindo, né? Eles chegam lá todos tímidos, né? Não sabem nem o que vão fazer da vida e vão evoluindo bastante. A gente ensina tanto banco de dados, ensina futebol pra eles, né? O velho joga, no fim das contas. Não, legal. Mas, cara, agradeço aí. Mestre, muito obrigado. Pô, muito feliz de ver você dando uma aula, cara. Praticamente um professor já de banco de dados. E feliz aí da tua carreira também. E que venham aí os próximos vídeos, próximas certificações, sucesso na carreira aí. Com certeza. Valeu, meu cara. Valeu, mestre. Obrigado. Valeu, obrigado. Até a próxima aí.